Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Querido, como o presbítero Fábio tem falado aí, né, eu estava no trabalho, mas graças a Deus, né, consegui chegar a tempo, junto com a parte da minha família, e vamos falar um pouquinho daquilo que o Papai do Céu derramou sobre nós lá. Se você tem uma Bíblia, abra ela no livro de Marcos, capítulo de número 2. Vamos usar esse texto como texto base, mas a gente vai desenvolver algumas coisas aqui, se Papai do Céu permitir, se o tempo der, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Mas se não achou, não tem problema não, acompanha ali. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho. Vou ler aqui, que a minha versão é um pouco diferente. Vamos lá. Marcos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxe-lhe, então, um paralítico carregado por 4 amigos. Por quantos amigos? Vai. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-os a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Pode parar aí mesmo, depois a gente vai desenvolver mais um pouquinho. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, por permitir-me chegar até aqui, a tua igreja, os teus filhos que estão assistindo online. Fala conosco, Senhor Jesus, derramando a tua unção, a tua graça, o teu poder, que a partir de agora não seja mais eu, mas sim o teu Espírito Santo através de mim. Assim nós te louvamos, engrandecemos, em nome de Jesus. Todos digam, antes de tomar o seu assento, olha para o teu irmão e fala para ele assim: você sabia? Fala para ele: você sabia que você pode ser um provocador de milagre? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a gente, lá no retiro, antes de dar início aqui, vocês perceberam que a minha voz está daquele jeito, né? Só quem estava, minha voz já é rouca normal, já é grossa, né? Então agora rouco, só quem estava lá sabe como é que foi. Né? Quero agradecer mais uma vez, né, a todos vocês, a toda a liderança, né, minha esposa, enfim, que minha esposa, se não fosse a minha esposa cuidando dos meus filhos, eu não teria como exercer o meu ministério. Então, quero agradecer a minha esposa, né, porque em determinados momentos ela se sacrificou um pouco para que eu pudesse estar sentado lá, fazendo alguns estudos com vocês. Então, ore por ela, né, assim também como por mim e por toda a família VIPs, né, toda a liderança, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, queridos. Aqui a gente está falando, né, sobre... Na quinta-feira, eu tive a oportunidade de ministrar aqui, né, para a honra e glória do Papai do Céu, e falei um pouco acerca desse texto, né, falando acerca do provocador. Só que antes de chegar aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lá, né, quando nós estávamos conversando lá no bate-papo, eu citei... Eu acho que a maioria era da região dos Lagos, né? Só você, Ana, que estava aqui, né, da sede, né? A restante, tinha uma galera bacana lá, só que a maioria era de outras igrejas da região dos Lagos, quando a gente sentou. Na realidade, querido, só para vocês entenderem, a Ana, o Daniel chegou depois, né? O Rafael também estava. Enfim, tinha uma galera bacana. E olha só como é que são as coisas. E já está dentro desse contexto aqui. A Ana estava sentado, né? Estava lá lendo a Bíblia lá, no horário livre, como o presbítero Fábio falou. Que aí cada um, no horário livre, cada um faz, a gente tenta o máximo
evitar que as pessoas fiquem sós, né? Fiquem ali isoladas. E naquele momento eu notei que a Ana estava lá sozinha, embora eu vi que ela estava com uma canga lá e tal, quase que eu pedi para poder chegar lá um pouquinho, mas amém, brincadeira. Aí ela estava com a Bíblia, e aí eu falei com ela, querido, sei que ela tinha me pedido para acordar às 7 horas da manhã. Ah, tá. Papais, então, se os teus filhos durante a semana agora não acordar cedo, pode puxar a orelha deles, tá? Que lá todo mundo acordava cedo. Pode olhar e todo mundo acordava cedo. E tinha horário para poder acordar, tá? Só para poder dar esse se liga aí. Aí ela e mais alguns falam assim, pô, presbítero, a gente pode descer 6 horas da manhã. Ah, o Gustavo também. Teve um dia que eu quase dei um cascudo nele. Que eu estava dormindo lá embaixo no salão, eu, o presbítero Eude. 6 horas da manhã eu estou vendo, pensei que era um morcego, mas era ele. Aí estava o Gustavo com a Bíblia lá estudando, aí tinha cadê o Lucas Pereira, e tinha mais outro candango também lá com o telefone, caçando lá a linha, lá, 6 horas da manhã. Falei, querido, a partir de hoje, só 7 horas da manhã que vocês descem. Aí ela perguntou se podia estudar. Eu falei, não pode, 7 horas, porque a gente pediu o pessoal para descer a partir de 7h30, arrumado, para 8 horas da manhã a gente tomou um café. 7 horas da manhã ela desceu, fez o estudo, e da parte da tarde ela deu continuidade. O Douglas também está aqui, o Douglas também estava lá. E aí eu comecei a conversar com ela e já viu, né? Começar a falar da palavra, chega um, chega outro, chega um, chega outro, quando eu vi, tem uma porção. E nós começamos a falar sobre isso aqui, sobre a questão de você provocar o milagre na vida de alguém. E esse texto, ele aflorou nessa questão exatamente por conta disso. Por conta da disponibilidade daqueles 4 homens, que eles, vendo a necessidade daquele amigo, eles foram lá, mesmo sabendo que a casa estava lotada, mesmo sabendo que seria muito difícil eles conseguirem entrar. Eles fizeram um esforço danado para poder colocar aquele homem lá dentro daquela casa. E é que dentro da introdução, a minha primeira pergunta, não precisa responder, a gente vai falar muito sobre isso, é o seguinte, você tem feito de tudo para poder ajudar alguém a conhecer o Evangelho e até mesmo chegar até Cristo? Essa é uma das perguntas que eu deixo para vocês. Porque aqueles homens aqui, a Bíblia não fala que eles eram pastores, que eles eram sacerdotes, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que eles eram amigos, e vendo aquele amigo naquele estado, eles queriam que o milagre chegasse até a vida dele. Queria que algo acontecesse na vida dele. E a primeira pergunta que eu deixo é essa. E aí a gente entrando dentro do texto, a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais. Naquela época, né, o perfil do homem, né, o homem que eu falo, tanto homem quanto mulher, mais ou menos o peso, a altura era 1,70, porque Nelson pode me ajudar, né? Era 1,70, variava entre 70 e 80, eles não eram tão altos, e o peso era entre 80 e 83, né? Eu dei uma aprofundada nesse negócio aí. E aí, os telhados, como eu disse aqui na quinta-feira, naquela época não tinha concreto, por mais que eles faziam aqueles blocos, né, de junco ali, fazia aquelas paredes de barro socado, botavam um bom revestimento, mas ainda não tinha uma estrutura sólida igual nós vemos aqui. Eram com madeiras firmes, né, até mesmo algumas com palha, algumas com outro material um pouco diferente, e ali eles colocavam, né, aquele barro para poder dar aquela sentada, ele jogava palha, enfim, fazia todo um trabalho. Agora você imagina o seguinte, né, quem é bom de matemática aqui, rapidinho calcula aí. Vamos lá, bota aí 5 vezes 8 dá quanto, Nelson? 40. Agora tu imagina o seguinte, 400 quilos em cima de um telhado, que nem laje tinha. E aí eles ainda fazem um buraco. Gustavo, faz um buraco em cima de uma estrutura que não é tão sólida, mas vocês repararam em detalhe do texto? Bota no texto aí para mim, por favor, Maiquinho. E aí eu vou andar com isso aqui, vocês vão entender o porquê. Olha, deixa aí. Eles removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar aonde Jesus se... Então, ou seja, eles fizeram bem em cima de onde Jesus estava. E foi algo que eu falei na quinta-feira e replico aqui. Que a pergunta que eu fiz para o texto foi o seguinte, por que essa casa não desabou? Os caras fazem um buraco, fazem uma abertura ali, pelo menos a ponta era para poder ter caído, com quase 400 quilos. Mas exatamente o próprio texto já me responde, porque Jesus ele estava embaixo. Porque Jesus era a base. Jesus literalmente aquilo que te dá edificação. Nós falamos sobre isso. Quem estava lá sabe o que eu estou falando. E esse estudo da edificação a gente fala para outro dia. Então, é literalmente isso. Porque o que acontece? Ali todo mundo estava vendo Jesus. E eu preciso falar isso aqui. Vocês estão vendo essa estrutura física aqui da igreja? Sim ou não?
Aqui, na construção, aqui tem alguns pilares lá de fora, que você vê que tem umas colunas. E nessas colunas, para elas poderem serem construídas, fazem-se sapatas. É um buraco bem grande, quadradinho lá, bota lá um cercado lá com a barra de ferro, pois bota lá e levanta, mais ou menos com uns 2 metros de profundidade, às vezes com 4, com 5, dependendo do que você vai colocar para cima, para que essa estrutura bonita aqui esteja pronta. Então, olha só, pega isso aqui, gente. Olha só, interessante isso aqui. Jesus, ele estava embaixo. Amém ou não amém? E aqueles homens estavam em cima. A estrutura bonita está em cima, mas alguém está vendo o que segura embaixo? Vocês estão vendo a edificação da casa, do templo? Presbítero Marcelo, não entendi nada. Jesus, quando estava na casa, o telhado não desaba. Nós, quando temos uma edificação sólida, uma base sólida, muitas das vezes você está orando na tua casa e ninguém está vendo, porque é aquilo que está te sustentando quando as pessoas estão vendo você. Todo mundo está vendo esse templo aqui, mas ninguém está vendo a base que está sustentando. Muitas pessoas vão olhar para nós, mas eles não conseguem entender a base que nos sustenta. Por quê, presbítero Marcelo? Porque tem dia que você se entristece, tem dia que você chora, tem dia que você apanha, tem dia que você está sem dinheiro, tem dia que a tua família está, mas você não deixa de vir adorar o Senhor, porque você entende que a tua base é Cristo. Ela que é a tua edificação. Mas esse estudo fica para outro dia. Era só para poder, como é que a gente falou lá, só para dar um beijinho na flor. Não, deixa isso para lá. Aí vamos voltar para cá. Aí a gente estava falando sobre provocadores de milagres. Aqueles 4 homens, eles provocam um milagre na vida daquele homem. E a gente precisa entender que tem 2 tipos de milagres nesse sentido que eu vou falar para vocês aqui. Tem o milagre que é propósito, vamos lá, o milagre que é, e o milagre que é consequência. Vai, o milagre. E o milagre. Aqui a gente vê que é um milagre. O que vocês acham que é esse milagre aqui? Vamos lá, quem acha que é milagre propósito? Levanta a mão. Quem acha que é milagre consequência? Tem uma porção de gente que não acha nada, né? Gente, isso aqui, se aqueles 4 homens não tivessem pego aquele homem e colocado lá em cima, ia acontecer alguma coisa, sim ou não? Poderia, porque Jesus ele pode fazer. Mas dentro desse contexto aqui, ia acontecer alguma coisa? Então, a consequência daquele milagre ali foi porque aqueles homens se disponibilizaram lá. Eles pegaram aquilo lá, então isso é um milagre de consequência. Vou falar um pouquinho aqui, milagre e consequência. Vamos lá. A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher gasta tudo. Ela, literalmente, ela não tem mais esperança. Mas ela ouve que Jesus vai passar por lá. O que ela faz? Mesmo sem condição, mesmo sabendo que ela poderia apanhar, até morrer. Mas ela vai lá, em meio à multidão, o pessoal estava apertando Jesus. Mas ela vai lá e toca. O que a gente precisa entender e aprender aqui? A consequência do milagre dela foi o fato de, mesmo ela sem forças, mesmo sem condições, se arrastar e tocar na orla de Jesus. Mas não é um simples tocar, é um tocar para que saia a virtude dele. Eu não sei a forma que você chegou aqui, eu não sei que maneira você chegou aqui, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, só você sabe qual o milagre que você precisa provocar na tua vida. De repente você está sem força, de repente você está desanimado, de repente você está até paralisado, mas hoje Deus te trouxe aqui. Lembra dessa mulher que mesmo sem força nenhuma, mesmo sabendo que ela poderia morrer, ela se arrasta e toca na orla do mestre. E a gente conhece o que acontece. Sai virtude. O segredo não é tocar, o segredo é como tocar. É a forma que você toca. E já a gente vai entender aqui. A gente não tem muito tempo para poder desenvolver isso aqui, mas a gente vai fazer um estudo. Em nome de Jesus, esse ano a gente vai voltar com os estudos. Diga amém aí para poder. Vamos voltar com os estudos aí, em nome de Jesus. Né, que a gente, né, tem planejado aí, vai vir coisa boa em nome de Jesus. Então, o milagre da mulher do fluxo de sangue é milagre consequência ou é milagre propósito? Agora vocês começaram a entender o negócio. Então agora vamos para o texto aqui. Bota o texto de Zaqueu aí para mim, por favor, Maicon, que eu vou te falar aqui qual é agora.
Gente, vocês estão vendo meu telefone que está todo quebradinho aqui, mas é porque ele arrebentou mesmo. Vamos lá. Lucas 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Gente, vamos lá, volta um pouquinho, deixa o texto aí, Maico. Deixa o texto aí, volta um pouquinho. Pode voltar mais um pouquinho. Isso. Deixa aqui. Procurava ver quem era Jesus. Olha a profundidade disso aqui. Peço que o Espírito Santo me dê inspiração para poder fazer você entender isso aqui. A gente acabou de ler o texto aqui, e em algum momento desses versículos aqui, vocês viram que Zaqueu queria falar com Jesus? Sim ou não? Ele queria falar com Jesus, sim ou não? Ele só queria fazer o quê? Ele só queria ver Jesus. Porque ele já sabia o que estava acontecendo, porque por onde Jesus passava, acontecia algo. Então despertou uma curiosidade naquele homem. E aquele homem, pela curiosidade dele, ele sobe. E aí ele sobe não é para chamar a atenção de Jesus. Ele sobe porque ele era pequeno, ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem, literalmente, eu fiz até uma simulação, não sei, ali, o Henrique está aqui. A gente estava falando sobre esse texto, aí tinha, na hora ali, a gente, no meio ali do louvor e tal, aí a gente estava já sei lá, era meia-noite, nem lembro que hora que era aquele negócio ali. Aí eu falei assim: Henrique, vem aqui. Pedi para o Henrique ir para trás de todo mundo. O Henrique foi lá para trás de todo mundo, a gente não via Henrique. Aí eu falei: alguém pega e levanta ele. Aí ele levantou. E aí eu fiz essa simulação para quê? Para que as pessoas entendessem mais ou menos como que foi a situação. Que ele levantou o Henrique para que ele pudesse ver Jesus, para ver o que estava acontecendo ali. Eu não sei você, porque, de repente, pelo que eu vejo aqui, tem muitas pessoas que nunca vieram ao culto dos VIPs. Tem muitas pessoas que nunca foram ao retiro, que foi a primeira vez que foi ao retiro. De repente, é a primeira vez que você vem no culto dos jovens. De repente, é a primeira vez que você está entrando na igreja. Mas eu tenho uma notícia para te dizer, que Jesus, ele ama falar e tratar com curiosos. Ele ama pegar aquele que entra para poder ver o que está acontecendo e falar assim: hoje eu entro na tua casa, hoje eu entro na tua vida, deixa eu palestrar com você, deixa eu palestrar dentro da tua família, dentro da tua vida, porque eu quero entrar com salvação lá. Porque quando ele desperta a curiosidade de subir naquela árvore e ver, e aqui que está o detalhe, que quando... em outras versões fala que quando ele se virava para descer, Jesus olha para ele e manda ele vir. De repente você chegou aqui porque alguém te convidou. De repente você chegou aqui porque o teu filho te chamou. De repente você veio aqui porque você viu uma postagem e falou assim: eu vou lá para ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer eu não sei, mas eu tenho absoluta certeza. Se você abrir o teu coração, ele vai entrar na tua casa hoje, vai fazer morada na tua vida, vai fazer morada na tua família e vai entrar com salvação no teu lar. Porque Jesus, ele faz assim. Aqui é um milagre propósito ou é um milagre consequência? É um milagre propósito. Ele precisou fazer alguma coisa para que o milagre acontecesse? Sim ou não? Mas agora vocês concordam comigo que seria muito fácil se todos os milagres que Jesus fizesse fosse assim? É só ficar paradinho na minha que
vai acontecer? Bota o texto do Bartimeu aí para mim, por favor. Olha o que acontece isso aqui. E aí você vai entender. Aquele homem estava cego. Enquanto ele está procurando o texto ali, eu vou falar aqui para você. Ainda em Jericó, aquele homem, ele estava cego. E quando Jesus passava, ele ouvia que era notório, aqui, ó. Pois o próprio Filho do Homem não veio... Não, não é esse texto, não. É 10, isso. Volta um pouquinho. Isso, deixa aí. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida e resgate por muitos. Isso. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos, em inúmera multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. O que ele começou a gritar? Vai, olha o que aconteceu. Vai, leia. E muitos... E agora, Jesus parou e disse... Para. Quem estava no retiro aqui, levanta a mão. Uma boa parte, né? O que a gente falou muito lá? Sobre o quê? Coragem para poder enfrentar o que nós iríamos enfrentar quando saíssemos do retiro. Porque não bastássemos somente estarmos cheios do Espírito Santo, mas sim cheios até transbordar, porque as lutas que nós deixamos quando saímos para ir para o retiro, algumas delas iriam continuar, mas a nossa forma de lidar com elas seria diferente. Esse homem estava sentado à beira do caminho. Eu vou fazer uma pergunta, eu não ia fazer agora não, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, e só quem está ligado vai entender isso aqui. Os 3 textos que eu li tinham 3 coisas em comum. Alguém já ouviu, alguém já pegou isso aqui? O que tem em comum? Quem acertar vai ganhar um brinde depois do culto. Alguém? Pode levantar a mão. Não, quase, mas todos isso. Mais alguém? Alguém? Também, mas não é isso. Também tudo isso aconteceu. Mas uma coisa que foi em comum... Fala, Luiz. Quase. Quase. Mais ou menos. Eu vou falar porque vocês, pelo visto... Todos chegaram até Jesus porque ouviram que Jesus estava passando. Bartimeu ouviu que Jesus ia passar. O paralítico, os 4 amigos ouviram que Jesus estava na casa. Agora, o cego ouviu que Jesus ia passar. Presbítero, mas o que tem a ver isso com provocação de milagres na vida de alguém? Alguém só se achega até Jesus porque ouviu que Jesus estava lá. E para alguém ouvir que Jesus estava lá, outro alguém tem que abrir a boca. Então, para que a minha casa viva o milagre que Deus precisa fazer, alguém tem que abrir a boca na minha casa. E que esse milagre comece através de você. Porque não adianta você ser cheio para você mesmo. Era só uma de leve. Vamos voltar para cá e deixa isso para outro dia. Vamos lá. 1, 2, 3 no coragem. 1, 2, 3 e... Levanta-se porque Ele está chamando você. Pega isso aqui, gente. E eu preciso caminhar. Daniel, vem para cá. MLV, pode subir aqui, MLV. Não vai dar para a gente poder concluir tudo isso aqui hoje não, que tem muito contexto aqui, muita coisa aqui, mas eu vou tentar amarrar aqui para a gente seguir isso aqui. Olha só. Esse homem, ele era o quê? Ele era cego. Qual era a comorbidade dele? Era o quê? Ele era cego.
Ele poderia ser curado sem que ele chamasse Jesus, sim ou não? Sim. Porque Jesus, ele é onipotente, ele conhece, ele sabe de tudo, onipresente, enfim, onisciente. Só que vocês notaram aqui algo? Que quando ele começa a gritar, o que as pessoas começam a fazer com ele? Começam a fazer o quê? Repreender. Muitas das vezes, quando você começa a abrir a boca dentro da tua casa, dentro da tua família, algum primo teu, algum irmão teu, você vai falar de Jesus de novo? Pô, de novo vai falar isso? Quando você está na tua faculdade, lá pregando a palavra, alguém vai e fala isso para você. Aonde você passa, quando você começa a falar de Jesus, já repararam isso? Que sempre tem alguém tentando nos calar. Só que esse homem me ensinou algo. Porque ele parado na beira do caminho, ele poderia ficar de braço cruzado, sim ou não? Só que ele começa a abrir a boca e começa a gritar: Jesus, tenha. E aqui, o que acontece por consequência do grito dele? Um milagre. O que nós falamos durante o retiro? Que para você se embriagar, você beber água, você tem que fazer o quê? Pegou isso aqui? Tenha coragem para abrir a boca e clamar o nome do Senhor Jesus para que o milagre entre na tua vida. Provoque o seu milagre. Provoque aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na tua vida. Porque quando, daqui a pouquinho, eles prepararam um louvor novo aqui, que é o Me Atrai. A gente louvou muito esse hino lá. Muito, 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 muito. Muito. É bênção, bênção demais. A graça dele nos atrai, o poder dele nos atrai, a chama dele nos atrai. Ouvir falar de Jesus nos atrai. Eu queria desenvolver que tinha mais coisa. Eu mandei uma porção de coisa pro Mike ali, né, Mike? Mas não vai dar pra gente falar nada disso hoje. Mas tem um texto que eu não sei se eu consegui mandar para você, que é o tanque de Betesda. Pegou? Antes deles louvarem ali, eu vou enxugar aqui. Eu prometo a vocês, querido, que a gente vai fazer um estudo. Eu vou pedir Papai do Céu que me dê a oportunidade de pregar essa mensagem completa, que tem muita coisa para a gente pegar isso aqui. Mas olha isso aqui. Passar dessas coisas, havia uma festa judaica. Passa, mãe, passa. Aqui. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, no qual cinco pórticos. Vai lá. Não, pode passar. Passa. Aqui. Esperando que as águas se movessem, porque um anjo... Alguém lê para mim, cara, minha garganta já está... Vai, lê aí, me ajuda aí. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Pode parar aqui. Gente, a gente conhece esse texto. Pode continuar, Daniel. Pode botar baixinho. Eu vou fechar aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas para ficar com gostinho de quero mais. Todo mundo conhece essa passagem aqui. Amém ou amém? Ei, glória a Deus. Aí sim, mas foi a armadilha. Todo mundo sabe o que aconteceu. Jesus vai ali, manda ele levantar, pega a cama dele e anda. O milagre que acontece na vida daquele homem é um milagre provocado ou foi um milagre propósito? Quem acha que foi um milagre propósito? Pode levantar a mão, gente. Tem erro e acerto não.
Quem acha que foi um milagre consequência? Gente, tem uma porção de gente que não acha nada, né? Vocês estão com preguiça. Eu não vou fazer igual o retiro, não. Mas são os dois. Sabia, Gustavo? Presbítero, como assim? Bota no versículo 6. E eu fecho aqui. Jesus vendo... Me ajuda, gente. Jesus... Sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Alguém conseguiu pegar aqui e entender o porquê os dois? Jesus, ele sai de uma festa e passa ali e cura aquele homem. Era propósito de Deus. Gustavo, sabe qual é a consequência? Que Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim, havia 38 anos. Bárbara, vamos conversar a gente aqui, deixa ele lá. Quem ele não me responde, então a gente fala aqui. Brincadeira, tá, gente? Esse moço, alguém um dia colocou ele ali. Amém ou não amém? Ele não chegou lá sozinho. Todo mundo sabia da dificuldade dele de entrar lá. Todo mundo sabia da dificuldade dele de entrar no tanque. Todo mundo sabia que era muito complicado entrar lá. Mas aquele moço, Gustavo, estava lá há 38 anos. Presbítero Marcelo, eu não estou entendendo a consequência. Sabe qual é a consequência? Foi a perseverança daquele homem em saber que algum dia ele ia conseguir entrar. Querido, querida, você de repente não pode estar entendendo. Eu vou melhorar isso aqui. Querida, literalmente, a permanência dele à beira daquele tanque. Quem estava no retiro sabe. O que eu falei muito? Sobre fugir. Vamos lá, sobre... Por isso que eu falei, peguem tudo. De repente quem não foi para o retiro deve estar boiando, mas depois a gente explica isso. Aquele homem permaneceu ali. O milagre poderia acontecer em qualquer outro lugar, sim ou não? E eu vou fechar aqui, estou até fechando aqui, queria desenvolver, separei muita coisa, mas o Espírito Santo de Deus possa acrescentar. Aquele homem poderia ser abençoado em qualquer outro lugar, ele podia ser curado em qualquer outro lugar. Mas o milagre entrou na vida desse moço aqui, na beira do tanque. Eu vou perguntar a vocês, e vocês me respondem, para poder falar aqui para agora, eu quero ver a galera. Eu vou perguntar e vocês falam assim, na beira do tanque. Amém? Amém ou amém? Esse homem estava aonde há 38 anos? Esse homem estava esperando um anjo descer para algum amigo, alguém, algum parente colocar ele lá naquele tanque quando o anjo descia, aonde? Mas olha só, esse homem ficou esperando há tanto tempo na beira do tanque para ser curado. Ali é onde ele foi humilhado. Ali é onde ele foi desprezado. Ali é onde ele foi magoado. Ali muitas das vezes menosprezado. Você acha que o nosso Deus não iria exaltar alguém que foi humilhado durante tanto tempo? O que a palavra de Deus diz? Que os humilhados serão, e que no lugar de vergonha haverá. A vergonha daquele homem estava aonde? Obrigado, Alisa. Só ele que está ligado na mensagem. A vergonha dele estava há 38 anos à beira do tanque. Jesus foi lá, falou, olha só, agora você pega a cama, vai embora e lembre-se de onde eu te tirei.
Presbítero, não entendi. O milagre que Deus fez na vida daquele homem, imagina, todas as pessoas olhando por onde ele passar. Com a cama nas costas. Mas você não estava lá? Mas Jesus me curou. Mas você não estava 38 anos lá? Mas Jesus me salvou. Mas a tua casa não estava destruída? Mas Jesus chegou lá. Mas o teu irmão não fugiu de casa, não abandonou o ministério? Mas Jesus voltou para lá e tocou na mente e no coração dele através de um pedido. Presbítero Marcelo, não tem pedido nenhum, mas eu quero falar exatamente isso aqui. Eu falei que tem muita coisa. Um determinado tempo chega um centurião para Jesus e fala: olha só, eu tenho um servo lá que está passando mal, está doente, está muito ferido. Eu gostaria que você fosse lá. Aí fala assim: mas só uma palavra sua já basta. Aí Jesus vai lá e fala: eu nunca vi ninguém com tamanha fé igual a tua. Vai lá que o teu servo já está curado. Pode ir lá que já está tranquilo. Presbítero, não entendi. Aqui aconteceu um milagre, propósito e consequência. Mas aquele centurião, assim como aqueles amigos, provocaram um milagre na vida de alguém. Um com o ato de pegar e colocar. É o que você fez aqui, convidou alguém, trouxe. E o outro, você vai atrair o milagre dele, o milagre de Deus agora para a vida dele. Como? Igual o centurião fez. Senhor, vai lá porque eu não posso. Feche os teus olhos.